Os sistemas lineares são classificados de acordo com a quantidade de soluções que ele apresenta. Existem três tipos. São sistema possível determinado, ou SPD, quando possui apenas uma solução. O sistema possível indeterminado, ou SPI, quando possui infinitas soluções. E o sistema impossível, ou SI, quando não possui solução. O que são equações lineares? Então, para que uma equação seja considerada uma equação linear, ela deve ser escrita da seguinte forma geral, que é A1x1 mais A2x2 mais A3x3 e assim por diante até a nxn igual a b. Cada um desses elementos possui significado. A1, A2 e A3 são coeficientes. Um sistema linear é um conjunto de equações lineares, podendo ter várias incógnitas e várias equações. Existem vários métodos para resolvê-lo. Para sabermos a ligação entre esses três, primeiro precisamos saber o que são. Uma matriz é um conjunto ordenado de elementos dispostos em linhas e colunas, representados respectivamente por m e n, onde n é maior ou igual a 1 e m é maior ou igual a 1. O determinante é um número associado a uma matriz quadrada, ou seja, uma matriz que apresenta o mesmo número de linhas e de colunas, m igual a n. Neste caso, é chamada de matriz quadrada de ordem n. Toda matriz quadrada possui uma determinante, seja ele um número ou uma função associada a ela. Os sistemas lineares são formados por um conjunto de equações lineares de m incógnitas. Todos os sistemas possuem uma representação matricial, isto é, constituem matrizes envolvendo os coeficientes numéricos e a parte literal. Como funciona o escalonamento dentro dos sistemas lineares? Então, quando um sistema tem a mesma solução do outro, nós podemos dizer que eles são sistemas equivalentes. Por exemplo, a gente pode ver que a segunda equação do segundo sistema é 4 vezes a segunda equação do primeiro sistema. E outra observação importante é que a ordem das equações do sistema não importa, a gente poderia ter chegado no mesmo resultado se o sistema tivesse montado desse jeito. Como a gente vê que todas essas fórmulas são algo bem complexo, o método do escalonamento ele vem para facilitar a resolução do sistema, transformando o sistema mais complexo em um jeito mais fácil de ser resolvido, fazendo com que o número de incógnita vai aumentando de baixo para cima nas equações. E antes de a gente aplicar o método do escalonamento no sistema linear, a gente precisa transformar ele em uma matriz. Para a gente saber qual é a forma matricial de um sistema linear, a gente precisa saber que o sistema é formado por coeficientes, por incógnitas e por termos independentes. Então a gente vai tomar como exemplo esse sistema aqui. Então a gente pode construir uma matriz assim, colocando todos os coeficientes do x na primeira coluna, do y na segunda e do z na terceira. E também a gente nota que não tem x na terceira equação. Então, portanto, o coeficiente dele vai ser zero e ele vai ficar assim. Agora que nós já sabemos como transformar um sistema linear em uma matriz, a gente pode aplicar o escalonamento. Lembrando que o método pretende chegar a um sistema equivalente ao original, em que o número de incógnitas vai aumentando uma a uma de baixo para cima. No caso do sistema que estamos analisando, temos o seguinte. Na última linha, nós temos duas incógnitas. E na segunda e na terceira linha, nós temos três incógnitas. O nosso objetivo, então, vai ser chegar em algo parecido com isso. Aqui a gente tem um sistema em que na terceira equação nós temos uma incógnita, na segunda duas e na terceira a gente tem três. Então para isso a gente vai aplicar operações matemáticas nas linhas de matriz completa do sistema linear. Aqui a gente vê que o último termo na primeira coluna já é zero, então a gente não precisa nos preocupar com ele. Vamos chamar cada linha de L1, L2 e L3 de cima para baixo. Aqui a gente vê que o último termo na primeira coluna já é zero, então a gente não precisa nos preocupar com ele. Vamos chamar cada linha de L1, L2 e L3 de cima para baixo. Então no final a gente chega nesse resultado, a nossa matriz ela fica assim. Após
todo esse processo, a gente pode encontrar o x, que é só substituir os valores das incógnitas anteriores na primeira equação. Ou seja, o resultado ficou 2x, 1y e 3z. Nos sistemas lineares, nós temos as equações gráficas. Então, vamos lá, vamos fazer uma que é um sistema possível e determinado. A gente tem as duas equações, que são x mais y igual a 4, ou seja, o x e o y vai tracejar uma reta onde a reta, né, vai ter que passar pelo 4, ou seja, o que a gente já tem aqui, que é o azul. E a segunda, o x menos o y vai ser igual a zero, ou seja, a mesma coisa, ela vai ter que passar pelo zero, que é a linha vermelha. A gente resolvendo isso aqui, nós vamos ver que ele tem um ponto bem no meio. Esse ponto, essa coordenada vai ser 2,2, ou seja, esse sistema é um sistema possível e determinado. Nesse sistema, então, a gente vai ter a mesma coisa, o x e o y, né, vai ter que passar, essa linha azul, né, ela vai passar pelo 4 do x, que é a linha horizontal, e o 4 do y, que é a linha vertical. Já a segunda equação, que é o x e y igual a 2, x mais y, né, igual a 2, vai ter que fazer o mesmo esquema. Só que, como ele é positivo, ele vai passar pelos dois positivos, que são esses dois aqui, e vão ficar, esses dois aqui, né, tracejados na linha vermelha, e isso vai ficar em paralelo, ou seja, a gente não tem um ponto onde eles vão se encontrar, e isso se torna então um sistema impossível. E aqui nós temos a última opção, que até pode parecer estranho aqui porque só tem uma linha, mas na verdade o que acontece é que tem duas linhas, porém elas estão cruzadas. Ou seja, esse sistema aqui ele vai ser um sistema possível, porque as linhas se cruzam, porém ele vai ser indeterminado. E então a gente vai formar uma proporção que é 1/2 e igual 1/2 também e igual a 4/8.
created using Powtoon. Os sistemas lineares são classificados de acordo com a quantidade de soluções que ela apresenta. Existem três tipos de classificações, que são o sistema possível e determinado, também pode ser chamado de SPD, que possui apenas uma solução. Sistema possível indeterminado, que também pode ser chamado de SPI, quando possui infinitas soluções, e o sistema impossível, também pode ser chamado de SI, quando não possui solução nenhuma. Os sistemas lineares são classificados de acordo com a quantidade de soluções que ela apresenta. Existem três tipos de classificações, que são o sistema possível e determinado, também pode ser chamado de SPD, que possui apenas uma solução. Sistema possível indeterminado, que também pode ser chamado de SPI, quando possui infinitas soluções, e o sistema impossível, também pode ser chamado de SI, quando não possui solução nenhuma. Uma empresa possui 100 funcionários. A empresa possui 6 mulheres a mais que homens trabalhando. Quantos homens e mulheres trabalham na empresa? Então a gente pode usar aqui o seguinte sistema linear: H mais M, H representando o homem e M representando a mulher, igual 100. M igual a H mais 6. Então, resolvendo, ela vai ficar assim: H mais 6 igual 100, que ficará 2H igual 94. Passando então 2 dividindo 94, resultará em 47 homens, que ficará M mais 47 mais 6, resultando em 53 mulheres. Então fica 53 mulheres e 47 homens que trabalham na empresa.